Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, esse é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de sessão nostalgia. Eu vim falar no Dicas da Bad hoje sobre os livros que eu li na época da escola. Não todos os livros, mas alguns livros que eu li na época da escola, os que eu lembro pelo menos. Eu lembro que só um desses livros que eu citei, vou citar aqui, eu não li aqui no Rio de Janeiro, tá? Para quem não sabe, a maioria que já me acompanha aqui no canal sabe, mas eu sou carioca, mas eu cresci no Amazonas. A minha infância toda foi em Manaus. Eu cresci lá em Manaus, então estudava lá numa escola lá. E aí, um desses livros que eu li na escola foi lá, nessa época, né? E eu falo para todo mundo que esse foi o livro que eu me descobri leitora, né? Que eu descobri o quanto eu amava ler. Eu já tinha lido outras coisas, né? Assim, por muito incentivo dos meus pais. Os meus pais já leram histórias, mas eram livros mais infantis. Então foi um livro que não era um livro adulto nem nada disso não, sabe? Mas era um livro mais completo, né? Que livros infantis a gente encontra o quê? Pequenos trechos da história e muito mais imagem, que é para aprender e cativar a criança, né? E esse foi o primeiro livro que eu li que não tinha imagens, né? Por assim dizer, para me cativar, né? Então eu brinco e digo que esse foi o primeiro livro que eu li que me fez ver que eu era uma leitora. Então eu escolhi aqui alguns livros também que eu li durante a época da escola. A minha escola aqui no Rio de Janeiro, eles tinham um programa que eu acho que muitas escolas também têm, de uma forma um pouquinho diferente talvez, mas a minha escola aqui no Rio, eles tinham um planejamento de bimestral, né? Então você lia um livro por bimestre, que era indicado ali. E aí tinha uma atividade, enfim, várias coisas. Ou seja, eles programavam 4 leituras anuais. Então, pelo menos 4 livros a gente tinha que ler naquele ano. E dali desenvolver trabalhos, provas e afins. Então eu escolhi dentro desses livros que eu li ao longo de todo o meu período escolar, alguns livros, né, os que mais me marcaram, para trazer aqui e indicar para vocês. Então vai ser um momento bem nostálgico, que eu vou falar um pouco sobre cada um dos livros, mas principalmente sobre as minhas experiências lendo cada um deles, tá bom? Então o primeiro que eu quero falar é A Volta ao Mundo em 80 Dias, que foi um livro que eu li ainda na minha escola lá em Manaus. Eu lembro que esse livro, ele estava na quinta série, quinta série, né? Sei lá, acho que é sexto ano atualmente. E nessa época a minha professora, ela estava fazendo alguma coisa na universidade. Eu não lembro se ela estava fazendo uma segunda graduação, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente. Mas ela comprou esses livros para todos os alunos. Eu tenho esse livro aqui até hoje. Deixa eu pegar ele. Opa! Ai, eu deveria ter pego antes de começar esse vídeo, mas tudo bem. Consegui pegar aqui em cima. É exatamente essa edição de A Volta ao Mundo em 80 Dias. Foi um dos únicos livros que eu trouxe na minha mudança para o Rio de Janeiro, né? Foi esse daqui, Dom Casmurro, que era do meu irmão, que inclusive foi comprado pela mesma professora. Então esse livro aqui, olha, ele tá até com uma anotação, ele custou R$7 na época. Baratíssimo, né? Ele era 0 bala, tá, gente? Ele era texto integral da Martin Claret. Então, ela comprou para todos os alunos. Os alunos, né, os pais, né, deram dinheiro para ela e ela comprou para todos os alunos o mesmo livro, porque a gente iria ler em sala de aula. E foi muito legal, foi uma experiência muito maravilhosa, porque eu viajava aqui dentro desse livro. Eu entrei mesmo nesse universo do Phineas Fogg e fui viajando com ele. E entrei na torcida para que ele conseguisse vencer a aposta e completar a volta ao mundo no estágio dos 80 dias, né? Como ele tinha se proposto. Ele enfrentando ali diversas aventuras, diversos perigos, várias coisas acontecendo e eu achava aquilo o máximo. Eu tinha, sei lá, meus 10, 11 anos. Eu tava com 11 anos na época. Então, pra mim, isso foi o máximo, o auge, né? Na minha infância, ali na pré-adolescência, iniciando a adolescência. E foi realmente o livro que fez eu entender que eu era uma leitora,
que eu gostava de livros, que eu amava livros. Eu já lia outras coisas, né? Com uma certa frequência, né? Mas ali eu adquiri um novo entendimento como Bárbara leitora. E foi através de um livro que eu conheci na época da escola. Olha o poder que a escola tem quando indica boas leituras, né, pessoal? Isso aqui foi sensacional. E aí depois, já aqui no Rio de Janeiro, eu acho que eu tava na sexta série ou sétima série, alguma coisa assim, nós lemos Os Meninos da Rua Paulo, que é um livro do Ferenc Holnar, que é um autor húngaro. Cara, esse livro, sabe aquela trupe, aquela galerinha, assim, aqueles amigos, né, que vivem juntos e eles... não sei se você já viveu isso na sua rua, por exemplo. No meu caso, eu vivi isso no meu prédio. Na minha rua mesmo, depois que eu me mudei pro Rio, eu não fiz muitas amizades porque não tinham crianças na minha idade. Fiz amizades em outros lugares, na escola principalmente. Mas na minha rua mesmo não. Mas no meu prédio, onde eu morava lá no Amazonas, a gente era um grupão, né, de crianças. Não tinha muitas crianças morando no prédio. E as crianças que tinham viraram amigos. E a gente era aquele grupão que vivia junto, colado, unido, aquela coisa maravilhosa. E quando eu li Os Meninos da Rua Paulo, me trouxe muito essa sensação. Porque eles eram meninos muito unidos, né? Que viviam ali a sociedade deles como se fosse uma sociedade de gente adulta. Eles tinham as responsabilidades deles e era um negócio assim muito encantador, além de muito engraçado. E eu tenho vontade de revisitar esse livro. Ele é um clássico da literatura. Eu acho que ele já foi lido diversas vezes em diversos colégios. Ele é literalmente um clássico e ele vale muito a pena ser lido. E ele só me trouxe sensações assim maravilhosas. Recentemente, uma das pessoas que acompanha aqui no canal, que é o Leonardo, ele comentou que ele leu esse livro recentemente, né? E ele comentou num dos vídeos de leitura do mês, não sei se foi em fevereiro ou se foi em janeiro, que ele leu esse livro. Não tô recordando agora a data, o período, né? Mas que ele leu esse livro e que ele gostou muito, que foi uma baita experiência para ele. Então, depois de adulto, né, independente da fase que a gente está, é uma baita leitura que vale muito a pena conhecer. Eu conheci quando eu era adolescente e foi uma experiência muito boa. Outro livro que eu também li na época da escola e depois eu reli quando eu já era mais adulta, na época da faculdade, foi o Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Tem muito disso, né, da gente conhecer da literatura nacional dentro da escola, que às vezes a gente não busca fora da escola, né, mas a escola ela acaba nos apresentando, os nossos professores acabam nos apresentando essas figuras tão importantes para a nossa literatura. E ali eu lembro até da minha professora, eu tenho contato com a minha professora de português até hoje, e eu lembro da minha professora de literatura também até hoje, que ela tinha um nome bem peculiar, né, o sobrenome dela. Mas eu lembro dela nos apresentando vários autores, vários poetas, né, da literatura nacional, várias pessoas, figuras assim importantes pra gente. E ela sempre falava com muito amor, com muita paixão, né? E isso também acabava contagiando a gente. E eu lembro que Vidas Secas foi um marco pra gente, principalmente por causa da baleia, né? Que a baleia era a cachorra da família. Ali vai contar a história de uma família, né, que é liderada pelo Fabiano, ele é o pai, né? E eles são retirantes, eles estão saindo do Nordeste e vindo para o Sudeste. E quem não tem parente que é do Nordeste, né, gente, é praticamente impossível. Eu sei da história da minha avó, a minha avó, por parte de mãe, ela viveu isso. Ela saiu de Recife e veio pro Rio de Janeiro, né? E ali ela já tinha alguns filhos, ela era casada, e aqui ela teve o restante dos filhos dela e foi viver a vida dela aqui, em busca, né, junto com o marido, com o meu avô, em busca de uma vida melhor. Passou-se alguns anos, ela acabou se separando do meu avô, né? Ele, enfim, deixa pra lá essa história para um outro momento. Mas ele voltou pro Recife e lá ele constituiu família, foi viver a vida dele, tanto que a minha mãe tem irmãos que até hoje vivem lá, moram lá e tem a vida deles lá, né? Mas a minha avó não, ela fez esse caminho, né? Ela saiu de lá e veio pra cá, saiu do Nordeste e veio pra cá,
assim como a família do Fabiano. E não é uma viagem fácil, não era uma viagem fácil. Hoje em dia é bem melhor. Mas naquela época era uma viagem muito difícil. E quantas pessoas fizeram esse mesmo caminho em busca de oportunidades melhores, né? E até hoje, quantas pessoas ainda continuam fazendo esse mesmo caminho, né? Impossível a gente morar aqui e não conhecer alguém que seja do Nordeste, do Norte, que saiu, abandonou a sua família, saiu, deixou a sua casa em busca de uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Então, tem muito disso. E eu lembro que na época da escola a gente fez uma fotonovela, né? E aí a minha primeira cachorra, que foi a Colin, ela foi a baleia, né? E eu lembro que um amigo meu, ele espizinhou tanto a cachorra que a minha cachorra mordeu ele. E eu achei, desculpa, mas eu achei o máximo. Deixa a bichinha em paz. Ela era super dócil, gente. Mas assim, aquelas pessoas que perturbam serão perturbadas também. Então ela devolveu na mesma moeda. Mas ela foi a atriz principal, né? A baleia de duas fotonovelas, né? Então a gente reutilizou a atriz dos grupos, né? Foi bem legal, foi uma experiência também muito bacana. Depois eu tornei a ler o livro na época da faculdade. E tinha uma matéria de literatura brasileira. E lá a gente leu São Bernardo, do Graciliano, e Vidas Secas. E ambos, se eu não me engano, eu fiz resenha de ambos, que fazia parte da avaliação para a faculdade, para a matéria, né, que a gente estava fazendo. E também foi uma experiência muito bacana, gente. Eu gostei muito do que eu experimentei durante aquele período também. Foi bacana. Indico demais. Depois a gente tem aqui a Iracema, né, a Virgem dos Lábios de Mel, que pra mim é o clássico, né? Assim, impossível esquecer que Iracema era a Virgem dos Lábios de Mel, né? Eu falo que Iracema é a nossa Pocahontas brasileira, né? De José de Alencar. E eu lembro que eu li esse livro na época da escola e ele foi muito citado também na época que eu estava fazendo pré-vestibular. A professora de literatura falava muito sobre ele nessa época, porque era um livro que estava muito em alta e que poderia cair no vestibular, né, daquele ano, do ano que eu fiz, que foi no ano de 2009. Olha o tempo que tem, gente, que eu fiz o vestibular. Caiu no vestibular? Não lembro, de verdade. Mas eu lembro da discussão em sala de aula, né, da conversa e tudo mais. E eu lembro das brincadeiras que a gente fazia, né, por conta dos personagens, assim, da narrativa e da paixão dos personagens, né? Então, essa frase, né, que era Iracema, a virgem dos lábios de mel, da beleza da Iracema, que era uma índia, e as pessoas brincavam muito comigo também, né, por conta de eu ter crescido no norte e ter convivido com pessoas que eram descendentes de índios, né, indígenas e tudo mais, né, lá a gente chama de caboclo. E aí, o meu conhecimento natural daquilo dali, né, pra saber se era assim mesmo e tal. E, gente, assim, a época que o José de Alencar escreveu, há muito tempo atrás, né? Muita coisa mudou daquele período, né? Eu lembro que se falava muito que o José de Alencar era se eu não estou enganada, era das pessoas que defendiam que a gente deveria utilizar o Tupi-Guarani como nossa língua oficial no Brasil, né? Impossível, né? Impossível por N motivos, né? Colonizados fomos, colonizados estamos e a língua não morreu. Ainda se usa em muitos lugares, mas o grosso da população não utiliza. Então, é uma língua que fica mais num aspecto regional, né? Mas também foi uma baita experiência de ter lido durante essa fase. E por último, eu acho que esse daqui foi um dos livros que mais causaram burburinhos na época, que foi O Crime do Padre Amaro. Gente, foi um escândalo na escola, porque O Crime do Padre Amaro, ele vai tratar de um padre, né, que é o Amaro, e ele vai se apaixonar por uma das fiéis da paróquia dele. Ali eles vão desenvolver um relacionamento, né? Então foi um escândalo entre os alunos, porque, gente, quinta série, não literalmente, né? Mas assim,
adolescente é ou raça. Eu já fui uma, eu sei. Então, qualquer coisinha vira motivo de piada, qualquer coisinha vira uma discussão. Então, eu acho assim que esse era o tipo de livro que exigia um pouco mais de maturidade da gente para ler. E maturidade era tudo que a gente não tinha. Então imagina a confusão que não era dentro de sala, as discussões que aquilo dali nos gerou. E foi uma baita experiência também, né? E cada coisinha que acontecia, qualquer movimento do Padre Amaro, qualquer coisinha assim meio torta que ele dizia ali, o desenvolvimento da paixão dele, né, pelo interesse amoroso, né? Qualquer coisinha, gente, já era motivo para uma piadinha, para uma brincadeira, e assim a gente levou esse período, né? Foi também uma baita experiência. E esses foram alguns dos livros que eu li na época da escola. Cada um deles trouxe lembranças enquanto eu estava fazendo esse roteiro, né, para falar desses livros aqui. Eles me trouxeram boas lembranças, né? Tanto que eu tô terminando esse vídeo com um sorriso no rosto, né? Porque foram lembranças de ótimos momentos, tanto com os meus amigos, como também ótimos momentos de leitura. Então, eu quero saber de vocês. Qual um livro, assim, que você já leu há bastante tempo e quando você pensa nele, ele te traz essa sensação de nostalgia? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber quais são esses livros e pegar também algumas indicações com vocês, tá bom? Eu vou finalizando por aqui, lembrando a todo mundo que o link de compra de cada um desses livros eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Você clicando no meu link vai te direcionar lá para a Amazon e aí qualquer coisa que você comprar, seja o livro ou qualquer outro item, através do meu link, uma porcentagem vem aqui pro canal e ajuda a gente a crescer cada vez mais. Tá bom, meu povo? Muito obrigada novamente por me acompanhar até o final desse vídeo. E em breve eu volto com muito mais e eu conto com a companhia de vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui, ó, clica no botãozinho vermelho e no sininho e ative as notificações. E me aguardem que em breve eu volto com muito mais pra vocês. Beijos e tchau, tchau!